Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Aguinaldo Pires e tenho o prazer de compartilhar contigo o meu sonho muito louco de que um dia todos os povos e todas as nações se comuniquem adequadamente, numa comunicação que elimine principalmente os conflitos desnecessários. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto um pouco mais difícil. Sim, um pouco mais difícil. Nós saímos de um outro patamar para um novo patamar. E à medida em que nós vamos crescendo em nosso relacionamento, nós também vamos estabelecendo ali alguns acordos, né? Vamos também trazendo para o nosso relacionamento a nossa habilidade, cada vez mais aperfeiçoada, de falarmos sobre assuntos mais difíceis, né? E hoje eu quero falar o seguinte: comunicação e suporte emocional no luto e momentos difíceis. Pesou, né? Difícil. A gente sempre fala de coisa fácil, a gente fala aí que se comunicar é até, de certa forma, repetitivo, um exercício repetitivo, tal. Mas quando nós pegamos um momento que acontece uma vez a cada 50 anos, como este, onde nós perdemos alguma coisa, nós não sabemos nos comunicar. É difícil? Sim, é difícil. Mas, em todo relacionamento, a gente precisa aprender a lidar com todas as situações, né? Não é algo que nós queiramos lidar normalmente. Mas quando isso aparecer, precisamos estar preparados. Ou podemos ficar no meio do caminho, sem saber o que fazer, criando mais problemas com uma comunicação totalmente errada, totalmente inadequada e, principalmente, inconveniente. Não, uma das coisas que eu evito, né, fazer quando eu falo sobre comunicação eficaz, né, tirar a inconveniência, é saber quando falar, como falar e daí por diante. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho disso e vou começar a falar sobre luto. Sim, o que é o luto? Todas as vezes que eu falo sobre alguma coisa aqui no nosso canal, no nosso podcast, eu gosto de começar pelos significados, por suas definições, né? Por isso que eu defendo tão veementemente que nós precisamos ter um certo relacionamento ali com um dicionário, saber usar, quando usar também, né? É importante porque o dicionário é a única ferramenta que vai alinhar o modo como qual as pessoas vão tratar algo. Por exemplo, quando eu falo que em São Paulo que aquela armação onde você tem uma porta é o batente, para outras pessoas em outras cidades, dentro do mesmo país, né, dentro do mesmo da mesma região ali demográfica, digamos assim, só que em um outro estado, é outro significado. É um portal, por exemplo, na Bahia, né? Algumas pessoas da Bahia chamam de portal. E qual que é a forma que a gente vai entrar no acordo? Através do dicionário. Pega o dicionário e veja o que é um portal, o que é um batente, né? E aí a gente chega num denominador comum para a gente parar de falar cada uma coisa e irmos direto para um acordo definitivo, com base em algo científico, digamos assim. Então, o que é o luto? Nós falamos que o luto é uma resposta emocional, né, que a pessoa tende a ter, né? Uma psicóloga chamada Rosângela Klilberg, eu acredito que seja a pronúncia do nome dela, né? Ela definiu ali alguns fatores sobre isso, né? E nós simplesmente vamos de carona nele, mas vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Quando nós falamos sobre luto, nós vamos falar sobre não exatamente a perda de uma pessoa, né? É muito mais comum ser a perda de uma pessoa, mas perda de coisas que talvez sejam muito importantes para você, como por exemplo o seu emprego, né? Ou talvez uma questão de saúde, né? Hoje você pode fazer uma coisa e aí amanhã de repente você não pode mais, você entra em luto, né? Por quê? Porque você perdeu algo que você valorizava. E aí durante esse luto vão aparecer uma série de emoções, vão aflorar aí algumas emoções que podem tornar o relacionamento mais difícil, como por exemplo, tristeza profunda, a raiva, confusão e até mesmo, de vez em quando, algum sentimento de culpa,
E isso não é legal, nenhum deles, porque são todos sentimentos deslocados. Na verdade, eles estão ali ligados a um fato especificamente e precisam de uma certa atenção, né? Precisam ser tratados, porque surgem em diferentes momentos. Cada pessoa vai agir de uma forma, ela reage de uma forma. Então é importante você saber que, independente disso, as pessoas estão sujeitas a coisas, emoções como essas, sentimentos, aliás, como estes, tá? Durante o luto, nós vamos também entender ali um certo cronograma que acontece. Mas não é um cronograma específico, né? Pode ser que as pessoas também, dependendo do tipo da pessoa, esse cronograma possa ser diferente, né? Ah, a pessoa tá assim agora e daqui a pouco ela vai ficar assado. Não, né? Como a gente vai falar um pouquinho mais à frente das fases ali do luto, né? Pode ser que a pessoa pule, pode ser que a pessoa não tenha, pode ser que venha depois, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E, lógico, luto é uma coisa natural da vida, né? Então é importante que nos permitamos e permitamos também aos outros sentirem, né, esse tipo de coisa, dar espaço a esse tipo de coisa. Elas vão precisar, até porque faz parte do crescimento o luto, né? Então é importante que nós apenas estejamos lá para dar um apoio emocional, talvez para amigos, talvez para familiares e principalmente para as pessoas que convivem conosco, os nossos cônjuges, né? Isso também não exime os profissionais que trabalham próximos, os nossos amigos, né? As pessoas que estão ali de uma certa forma ligadas a nós. Afinal, às vezes, dependendo de como você é, assim como eu sou uma pessoa pública, em alguns momentos as pessoas esperam que eu vá em determinado lugar levar uma palavra, falar ali algo que conforte. Então você também pode ser convidado a fazer isso e, se você for convidado a fazer isso, que você tenha ideia, principalmente do que é o luto e das suas fases, que é o que nós vamos falar agora. Primeira fase do luto que Elizabeth Kübler, se não for esse nome, vocês me corrijam aí depois, Kübler-Ross, tá? É uma pessoa que é uma psiquiatra fantástica e que trouxe um estudo sobre os estágios do luto, né? Que é sobre as diferentes emoções dentro desse processo. Então, se você não conhece, procure, porque ela tem ali uma riqueza de detalhes sobre o tema. Mas, voltando aqui ao nosso conteúdo, primeiro deles, primeira fase que seria, segundo ela, negação. É aquele momento em que a pessoa não acredita, né? Quando nós falamos não caiu a ficha ainda, então a pessoa está ali lutando contra um sentimento, contra um fato. Ela sabe que aconteceu porque ela está consciente, mas ela está negando para si mesma. Ela não acredita que aquilo aconteceu. E de repente você conversa com algumas pessoas durante a sua perda e elas estão assim como que extasiadas, dão risada, conversam, tal, como se nada tivesse acontecido. E para mim, tá? Para mim especificamente, isso é uma preocupação muito grande, porque em algum momento ela vai desabar e quando isso acontecer, tomara que alguém esteja próximo para ajudar, né? Então, é necessário saber que a primeira fase normalmente é a negação. A segunda fase é a da raiva. A pessoa normalmente quer brigar com o mundo, destruir o que vê pela frente, porque a raiva é uma forma de extravasar aquilo que ela está sentindo. É mais ou menos pela impotência de não poder fazer nada, da coisa já aconteceu. Então, a negação vai dando lugar à raiva aos pouquinhos, tá? E aí as pessoas começam a se sentir injustiçadas, zangadas, brigam com Deus, o mundo, brigam com tudo o que podem, mas lógico, nada disso vai trazer o que ela perdeu de volta, seja uma pessoa, seja uma coisa, né? O terceiro ponto, a terceira fase que a psiquiatra Elizabeth fala, a doutora Elizabeth, é a negociação. É quando a pessoa começa a negociar com Deus, começa a negociar com uma série de forças do além, né? Uma série de coisas que ela nunca parou para dar atenção na vida. Ela começa a negociar, ela quer experimentar tudo na vida numa esperança de que aquilo que aconteceu seja revertido. Então, ela tem essa
entre aspas, esperança de que isso aconteça. E aí começa a fazer algumas promessas, começa a ir em alguns lugares, começa a falar com determinadas pessoas, começa a tomar determinadas atitudes, né? Ter determinadas ações, né? Então, é importante saber que a pessoa, nessa fase, ela começa a negociar mesmo, para que as coisas mudem, voltem. Né? É mais ou menos aquela coisa, ai, como eu me arrependo de que eu não fiz. Olha, se porventura você desfizer isso, eu nunca mais serei dessa forma. É mais ou menos isso. Depois que o gato sobe no telhado, né, entre aspas também, a coisa não volta mais, né? E aí as pessoas começam a tentar negociar. E por último, tem a depressão. À medida em que a depressão ela chega, né, ela te tira mais ou menos da face da terra, né? Porque você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém, você quer se isolar, você quer ver o mínimo de pessoas possível, nada do que façam, falem, né, para você serve, não adianta, e aí isso pode causar um certo problema, porque a pessoa vai dando um espaço a sentimentos de tristeza, solidão, desesperança, e ela pode entrar num buraco onde somente com ajuda profissional ela vai conseguir sair de lá. Eu disse sobre 4 fases, mas tem uma quinta, inclusive, tá? Que é a aceitação. É quando as coisas realmente entram nos seus devidos lugares. A pessoa já viu que não tem como ela fazer nada, ela passou pela fase da negociação, não deu certo, ela ficou chateada porque entrou na fase da depressão, e aí ela tenta começar a se levantar, a reagir. Então, é importante que nós respeitemos cada uma dessas fases. Talvez alguns mais desavisados queiram, na base do forceps, fazer as pessoas irem direto para a aceitação, mas isso não acontece. Cada pessoa tem o seu tempo e precisa passar pelas suas fases tranquilamente, normalmente. Então, respeitem aí a fase que cada um está passando. Bom, agora quando nós falamos sobre relacionamento, qual é a relação que essas coisas todas que eu acabei de falar têm com o relacionamento? Aqui, primeiro ponto, conflito. Quando a pessoa tá com raiva, não adianta você chegar para ela e falar nada não, porque ela vai entrar no embate, tá? Então, normalmente essas pessoas vão entrar em atrito com você. Não adianta você chegar lá para falar com a pessoa que tá no momento da raiva. Deixa ela na raiva, uma hora essa raiva vai passar, tá? Então, não é boa coisa. Isso pode acabar influenciando no relacionamento. O isolamento que eu acabei de falar sobre a depressão também é ruim, porque você vai tentar falar com a pessoa, mas a pessoa não quer. Vamos sair? Não, não quero. Vamos fazer isso? Não, não quero. Vamos lá? Não sei onde? Não, não quero. Não quer nada. Não é porque ela está escolhendo isso, é uma fase, ela está vivendo aquilo. O que não é normal é isso se estender por muito tempo, né? Então, vamos respeitar, mas com uma certa atenção, para que a pessoa não faça daquele lugar o seu lugar definitivo. Então, é importante que tenhamos essa consciência. Agora, quando as coisas começam a mudar, vamos dizer que entrar ali na fase da aceitação, nós podemos ver algo positivo nascer, como, por exemplo, a compreensão mútua. Às vezes as pessoas começam a avançar nesses estágios do luto e vão direto ali para a compreensão mútua, tal, mais profunda, das emoções, começam a se falar, olha, eu preciso do seu auxílio, vem comigo, vem conversar comigo, sabe, alguma coisa, começa a se abrir para o outro, né? E aí, à medida em que a pessoa que sofreu a perda começa a se abrir, o outro tem condições de complementar e aí dar aquele suporte para que ela não somente comece a se ajustar, mas que ela fixe também, né? Porque não adianta nada você ir lá, alegrar a pessoa um dia e depois você desaparecer e a pessoa cair numa depressão um dia depois. Não é um bom negócio também. E por fim, a reconstrução, né? Porque o luto leva a você de certa forma, perder algumas coisas, né? Você vai deixando o seu relacionamento de lado,
né? Então, você começa a reconstruir esse relacionamento e de uma forma talvez até mais madura, uma forma que vocês estejam mais ligados, né, emocionalmente. Então, o importante é isso, é vocês saberem que o luto também tem esse trechinho de bom. Bom, agora, como nós podemos fazer com a comunicação da dor, né? Como levar isso de uma forma aberta, compassiva, né? Como que nós podemos trazer o luto, nunca será de uma forma agradável, mas de uma forma suportável para dentro do relacionamento? Primeiro de tudo, escolha o momento adequado para você falar, para você conversar. Não adianta você falar seus sentimentos, não adianta você falar sobre o que você está pensando no momento errado. É importante que você converse com a pessoa para que ela se abra, para que ela descarregue um pouco, né? Mas é importante também você saber o momento de você fazer isso. Então, vamos lá, vamos evitar abordar os assuntos mais difíceis nos momentos de tensão, por exemplo, ou quando o parceiro estiver ocupado com as suas responsabilidades, quando, sabe, não tiver muito ligado ali naquele momento para você estabelecer uma sintonia, tá? Então, o melhor de tudo, escolha um momento que seja tranquilo, que seja agradável e propício para a conversa. Algo que eu já tenho falado aqui em alguns outros episódios, tá? Segundo ponto, a pessoa tem que comunicar as suas necessidades também. Ela tem que falar, tem que conversar, explicar ali, compartilhar os seus sentimentos, né? Então, é importante que você consiga colocar isso de uma maneira agradável. Ser honesto não quer dizer ser bruto, ser estúpido ao ponto de fazer o outro engolir nada goela abaixo. Não, não é isso que a gente propõe aqui, mas você precisa ser honesto e falar aquilo que é necessário, não é aquilo que você quer. Outro ponto é usar eu ao invés de você. Aquilo que eu falei em outros episódios, né? Você não vai quando você usa você, você acaba jogando algo como se fosse uma acusação. Você está jogando algo para cima do outro, uma responsabilidade talvez. Você deixa a toalha em cima da mesa, você, não sei o quê, você. Tá, toda vez que você faz isso, você está julgando o outro. E esse não é o momento de você julgar. Então, eu estou aqui para te ajudar, sabe? Eu sei, eu imagino, eu não sei como você se sente, porque é você que está passando isso, mas eu posso imaginar e eu estou aqui para te ajudar, né? Eu sinto como que você está precisando agora nesse momento de uma ajuda, sabe? Eu falar de mim, né? Nesse sentido é bom. Seja específico. Já falei bastante aqui, não é para você ficar fazendo rodeios. Ouça atentamente. Não é para você simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro. Escute o que a pessoa está falando, né? Ter uma escuta mais ativa. Não sobrecarregue o outro com detalhes excessivos. Não há necessidade de você fazer isso num momento como esse, né? Tire esse excesso de informações, né? Guarda para você, né, que você consegue, mas não precisa sobrecarregar o outro. Deixa o outro mais leve, mais solto. É o que ele precisa, né? Ofereça sempre o seu apoio, né? Esteja ali sempre junto, se faça presente. E por fim, se for necessário, se nada disso der certo, procure ajuda profissional, porque é importante que todo esse processo ele ocorra naturalmente. Se ele não ocorrer naturalmente, alguém precisa ajudar para que ele aconteça. Agora, outro ponto, ouça com empatia. O outro está se abrindo para você. Então, por gentileza, pratique a empatia. Pratique a empatia de forma que você se coloque no lugar do outro, a sentir a dor dele, né? Não é simplesmente imaginar como ele se sente, não, se coloque mesmo. Sinta lá o que ele está sentindo, se coloque no lugar dele literalmente, se for necessário, se for possível também, né? Então, pratique a empatia. O esteja presente, elimine as distrações. Às vezes as pessoas sentam para conversar com as outras e aí num momento como esse você tá lá no celular, o celular tá tocando e você tá respondendo mensagem enquanto a pessoa tá se abrindo com você. De que jeito que você estará presente ou ela sentirá que você está presente na vida dela ouvindo, né? E faça perguntas abertas, nada daquele negócio de sim, não.
deixa a pessoa conversar, pergunta para ela como você está se sentindo hoje, né? Como eu posso te ajudar? Você está se sentindo melhor, né? Algo nesse sentido. Valide os sentimentos, que é algo que eu sempre tenho batido na tecla aqui também, né? Então, reconheça os sentimentos do seu parceiro. Olha, é normal você se sentir assim. Mostra que você está se importando, que você ouviu que ele está sentindo alguma coisa, tá? Então, mostra que você se importa com isso. Evite fazer julgamentos, que é o que eu sempre falo, e é parte da comunicação não violenta. Para de fazer julgamento. Ninguém está perguntando nada para você ficar julgando, né? Use uma linguagem corporal adequada. Sim, a sua linguagem corporal é extremamente importante, nós já falamos muito aqui sobre isso. Mantenha um contato com a pessoa, contato visual. Não adianta nada a pessoa estar falando com você, você olhando lá, não sei o quê. Cara, isso é postura de quem não está interessado. Incline-se em direção à pessoa para ouvir. Olha, estou disposto, né? É isso que essa postura vai te indicar. Faça um gesto de encorajamento, né? Como, por exemplo, acenar a cabeça. Enfim, demonstre que você está se importando com o seu corpo. Use seu corpo, né? Não é só com a sua boca. Use seu corpo, né? E respeite. Silêncios. Não adianta você ficar querendo preencher um momento de silêncio com alguma coisa. Porque quando você não tinha que falar, você fala besteira. É puramente isso, tá bom? Então, fale o que é necessário e quando é necessário. Se tem silêncio, deixa o silêncio, né? Nós vamos quebrar esse silêncio quando for realmente necessário quebrar. Mas neste momento, o que é necessário talvez seja o silêncio. Então, deixa o silêncio lá. Anote as coisas importantes. Talvez você vá se esquecer depois e você vai precisar delas, né? Então, é importante, talvez, que você anote algumas coisas que o seu cônjuge, o seu parceiro, compartilhar com você num momento como este. Tá? Nós não somos computadores, não gravamos tudo em nossas mentes, então pode ser que em algum momento essa informação ela seja necessária. Agora, 3 dicas para você usar neste momento, em situações como esta, situações de perda, de luto, momentos difíceis, tá? Primeiro, compartilhe memórias com a pessoa, né? Então, você deve ter passado por coisas boas com ela, senão você não estaria com ela. Então, compartilhe esses momentos felizes juntos, relembre, faça uma coisa agradável nesse sentido. Traga a ela uma lembrança, tire a mente dela daquilo que está consumindo naquele momento, né? E você pode fazer isso de uma forma agradável, de uma forma saudável, reconfortante, não precisa impor nada. Você pode fazer isso tranquilamente. Um filme, talvez, que vocês tenham dado muita risada, traga à memória aquilo que traz esperança, já diz a palavra de Deus. Aceite as diferenças na reação, nas reações do luto. Cada pessoa tem uma forma diferente de reagir. Respeite, né? O que eu volto aqui a dizer, o que não é normal é a pessoa ficar morando naquele lugar, vivendo naquele lugar, naquele ponto, o resto da vida. Isso não é normal. Mas respeite ali que cada um tem o seu tempo de lidar com o seu luto, tá? Busque ajuda externa se você precisar. Pode acontecer aí, de alguns momentos, você perceber que não está fluindo, né? E aí é hora de correr atrás, antes que as coisas fiquem piores, né? Então, é importante, experiência própria, tá? Um dia talvez eu compartilhe aqui com vocês sobre isso, mas é importante que vocês busquem ali ajuda no momento adequado. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas para nós finalizarmos esse episódio de boa maneira, né? Perguntas que talvez possam ajudar nessa questão do luto, da perda. A primeira delas é: como ajudar meu parceiro a expressar sua dor durante o luto? Ouça com empatia. Primeiro ponto. Se você não ouve com empatia, é difícil você estabelecer uma conexão com a outra pessoa. Então, ouça com empatia. Esteja presente, como eu falei anteriormente. Você não pode dividir espaços com alguém numa situação difícil. E uma outra coisa que não precisa estar na sua mão, por exemplo, o seu celular, né? Então, a pessoa está lá se abrindo com você, falando com você, deixe
ela concluir isso. Você não precisa de uma outra coisa naquele momento. Esteja presente, mostre que você se importa com aquilo e que você está lá completamente. E deixa a pessoa se expressar da maneira que ela achar melhor. Não force, não faça aquela coisa irritante de e aí você não sei o que, você fica completando as coisas que a pessoa fala. Não, deixa a pessoa falar, deixa ela completar as coisas dela, tá bom? Segunda pergunta: e se eu e o meu parceiro tivermos reações diferentes ao luto? E isso é comum, tá? Cada pessoa é uma pessoa. Só que, assim como nós já falamos sobre reações aqui e alinhamento, vocês também vão precisar alinhar. Lógico, se você estiver assistindo este episódio para se preparar para alguma coisa, né? Ainda que você seja uma pessoa positiva, uma pessoa de fé, que você não sabe que você, pelo menos não agora vai passar por isso, por coisas desse tipo, tá? Você sabe também que você deve conversar com outra pessoa o máximo que você puder para que vocês se alinhem, se conversem, se conheçam, né? Então, quanto mais conversarem, mais se conhecerão. E à medida em que as suas reações são alinhadas, são conversadas, você também está se preparando para um momento como esse, porque cada um vai ter a sua reação. Agora, se você está esperando acontecer para depois ir lá se preparar, o que vai acontecer? Você não vai conseguir alinhar. E se você forçar esse alinhamento, você vai entrar no embate. E quando você entrar no embate, a coisa vai ficar pior, principalmente para a pessoa que já teve a perda, né? Ela vai falar que você não entende, que você é um grosso, que você é isso, que você é aquilo, né? Então, é importante que saibam respeitar. Não é hora de embates. Então, se alinhe ali numa esfera mais básica da coisa, tá bem? Bom, outra pergunta. Quando é a hora certa de buscar ajuda externa durante o luto? Bom, se vocês estiverem enfrentando alguma dificuldade para lidar com o luto e isso estiver afetando significativamente a qualidade de vida de vocês, é hora de correr atrás, né? Porque, como eu disse, há um momento, há um tempo, mas não é normal que você passe ali toda a sua vida, escolha aquele ponto para morar o resto da sua vida. Não é um normal. Então, vocês precisam realmente procurar ajuda externa, tá bem? Para que as coisas não piorem, né? Não espere as coisas piorarem. Vocês precisam prevenir antes que as coisas aconteçam, tá bem? E aí cuidar da sua saúde mental. Mais uma pergunta: como posso preservar nossa intimidade durante momentos difíceis? São os limites, né? Nós vamos estabelecer os limites, porque isso é crucial. E aí, comunicação, conversa, alinhamento, né? Então, converse com seu parceiro, comunique-se com ele para vocês estabelecerem ali alguns limites durante esse período, né, de perda, de luto, né? E uma última pergunta aqui: existe um tempo específico para você superar o luto? Foi aquilo que eu disse. Cada pessoa é uma pessoa. Não tem um cronograma fixo para que você siga, né? Agora 30 dias, pronto, plim, não tem mais luto. Não é isso, né? Vocês têm um período para passar por aquilo e é importante que vocês saibam passar. Cada pessoa lida de uma forma diferente e o seu parceiro está ali justamente para te dar o apoio que você precisa neste momento. Então, dica para os dois: sejam pacientes e apoiem um ao outro ao longo desse processo. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro aí como que a gente pode trazer um pouco de comunicação e ajudar a superar um momento difícil, né, dentro do relacionamento, um momento de luto, né, um momento de perdas, momentos difíceis, né, e sem trazer prejuízos ao relacionamento, que essa é talvez aí a nossa principal intenção com esse episódio, tá bem? Eu vou ficando por aqui mais uma vez, te desejando paz, prosperidade e esperando que eu te encontre, que nos encontremos num próximo envio, num próximo trabalho. Deus abençoe!